Irmãos, tudo bem? Perdi o negócio. Tá aqui. Tudo bem? Quero convidar você a ficar de pé mais uma vez, se você puder, e abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, versos 18 a 23. O texto está ali mencionado. Lucas 18, 18 a 23. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Eu vou ler aqui na versão da Nova Versão Internacional, a NVI. Lucas 18, versos 18 a 23. O texto diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isto, ele ficou triste, porque era muito rico. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nós estamos falando neste mês de novembro de uma igreja inconformada. Mas nós não devemos confundir esse conceito de igreja inconformada com o desejo de ser uma igreja revoltada. São duas coisas diferentes, né? Uma igreja revoltada é aquela que quer sempre ousar, e muitas vezes, nem sempre, sem nenhuma base das Escrituras, não é? São igrejas movidas por esse desejo de ser subversivas mesmo, né? E contra sempre. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ser uma igreja inconformada. Igreja inconformada diz respeito àquele jeito de ser igreja que não adere a essas formas ou essas fórmulas que são formas e fórmulas de mercado. E com mercado, eu quero me referir às influências do mundo em geral, claro, mas também a esses modismos que correm pelas igrejas. Semana passada comentei aqui rapidamente essa questão de hoje as igrejas se pintarem de preto, né? Por fora, por dentro. Muitos outros locais também são assim, né? As barbearias, né? Enfim, né? Para não dizer algumas coisas mais esquisitas, né? Que também se pintam de preto. Mas são modismos de igrejas, né? Que talvez acham que talvez fazendo assim, não sei, vai melhorar alguma coisa em termos técnicos, né? Ou até mesmo de atração de pessoas. Mas também quando a gente fala dessas influências do mundo em geral, tem essa pressão que há hoje, pressão dos pastores para os pastores e pressão também para as igrejas, de crescer por crescer, pura e simplesmente. Nós queremos ser uma igreja inconformada nesse sentido, que nós não estamos buscando crescimento puro e simples. Nós queremos também ter um cuidadoso pastoreio de vidas preciosas, vidas que Deus traz para este lugar. E nós queremos cuidar dessas vidas
para sobretudo glorificar a Deus, né? Nesse sentido que a gente está dizendo de uma igreja inconformada. Não é uma igreja revoltada, simplesmente, né? É uma bandeira de revolta somente. Por isso, hoje eu quero que meditemos na maneira como Jesus lidava com pessoas que se aproximavam dele. E com isso eu quero te levar a pensar que uma igreja inconformada, ela prioriza pessoas. Esse é o nosso foco, né? A nossa prioridade. Evidentemente, entendendo que a nossa prioridade é glorificar a Deus, mas estamos dizendo que quando nós pensamos em termos de labuta, de labor, né? O nosso trabalho, ele precisa priorizar as pessoas. Uma leitura dos evangelhos nos ajuda a perceber que as pessoas se aproximavam de Jesus pelas mais variadas razões e elas eram movidas pelas mais diversas motivações. E assim é até hoje, né? Se a gente abrisse aqui e colhesse testemunhos de alguns de nós aqui, nós teríamos histórias diferentes. Como é que cada um de nós chegou até Jesus, não é? Alguns talvez chegou por causa de uma doença, por causa de um vício. Alguns talvez chegaram porque receberam alguma visita, alguma influência de alguém. Alguns talvez entraram numa crise financeira, sei lá. Mas sempre nós somos trazidos até Jesus. Algum motivo nos traz até Ele. E aqui nós temos no texto um homem que se aproximou de Jesus também. E se aproximou por um motivo. Ele vai até Jesus, né? E o que tinha aquele homem que o levou a esse contato com Jesus? Por que ele vai conversar com Jesus? Eu sempre gosto de pensar que quando nós olhamos para esses evangelhos, nós não podemos pensar neles no tempo em que as coisas aconteceram. Porque os evangelhos, eles não se preocupam só em reproduzir o fato no tempo em que isso aconteceu. Na verdade, esses textos, eles são de 20, 30 anos depois que o fato aconteceu. Então, a motivação não era só preservar a informação, a história. Mas a motivação era, num tempo em que se sabia daquilo, né, trazendo aquilo na memória, já havia uma igreja estabelecida. Então se escolhe algumas histórias para que as pessoas olhassem para essas histórias reais, verdadeiras, mas entendessem, porque agora quem está escrevendo está compreendendo que aquilo que ele vivenciou, ou que ele ouviu falar do passado, agora faz sentido dentro da igreja. De forma que, quando se olha para uma história como essa, tão conhecida, que é a do jovem rico, a gente consegue extrair algumas lições pensando que o jovem rico é um tipo de pessoa que já se encontrava na igreja daquela época, quando a pessoa que escreveu o texto está escrevendo, não é? Lembrando que Lucas, no caso, que é um pesquisador, né? Ele pesquisou, ele nem acompanhou tudo isso, mas ele pesquisou. E agora parece que faz sentido, né? Aquilo que aconteceu de fato, agora faz sentido no momento em que está escrevendo, porque existe uma igreja em funcionamento. Então, o jovem rico, ele é o retrato, tanto do que nós somos, tanto quanto das pessoas com as quais nós lidamos. Eu queria que você pensasse um pouco nisto, nesta noite. Quando você olha para essa história do jovem rico, isso te ajuda a se entender quem você é, de fato. E isso te ajuda a compreender aquelas pessoas com as quais você convive. Que é sempre um desafio, não é? Então, o jovem rico tem o que toda pessoa tem. Eu não estou falando aqui de dinheiro, né? Nem de condição financeira. Mas o texto se propõe a mostrar algumas características de pessoas em qualquer tempo, de qualquer idade, de qualquer situação social. Toda igreja precisa se entender como uma comunidade formada por pessoas. E toda igreja precisa compreender as pessoas a quem ela pretende atingir, não é? E eu acho que é uma leitura muito preciosa esse texto para nós refletirmos nesta noite aqui. Então, vamos pensar
quais são alguns elementos, não está mudando, vai mudar lá. Quais são alguns elementos comuns em toda pessoa? Toda pessoa tem o que está aqui no texto, revelando que esse jovem rico também tem. Primeira coisa que toda pessoa tem são conflitos, não é? Você tem? Todo mundo tem conflito. Eu tenho os meus, você deve ter os seus, né? E o jovem rico tem conflitos. Observe o versículo 18. Diz que certo homem de posição ou importante, ele pergunta: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Esse era o conflito dele, não é? O que eu vou fazer para quando eu morrer, eu consiga ter uma vida eterna? Então, apesar da posição que o texto diz que ele tinha, apesar da sua aparente felicidade, apesar do conhecimento que ele parece esboçar na conversa que ele tem com Jesus, aquele homem experimentava um conflito, né? Ele tinha dentro de si um conflito. Por mais que observasse os mandamentos de Deus, como depois na sequência vai ficar claro, havia uma pergunta dentro dele. E a pergunta é: o que eu faço para herdar a vida eterna, não é? Esse é um conflito de toda pessoa. Por mais que a vida pareça normal, por mais que a gente tenha todo esse aspecto nosso religioso, por mais que as pessoas nos olhem e dizem assim: puxa, que pessoa bem-sucedida, não é? Talvez nós tenhamos admiradores, muitos seguidores no Facebook, né? Muitos daqueles que nos acompanham pelo Instagram, gente que tuita com a gente, não é? E você tem assim um monte de contatos, de pessoas. Cada vez que você posta alguma coisa na rede social, ela curte, ela coloca um coraçãozinho, ela põe uma reação lá, maravilhosa. O fato é que todos nós temos um nó, uma dúvida, não é? Que pode ser essa, podem ser outras. Mas todos nós temos algum tipo de conflito. E este homem tinha um conflito. E o conflito dele era esse. Ele se aproximou de Jesus para perguntar: o que eu faço para herdar a vida eterna? Presta atenção. Essa era uma questão pessoal. A pergunta dele não é o que se faz para herdar a vida eterna. Não era o que as pessoas devem fazer para herdar a vida eterna. Mas a pergunta dele é: o que eu faço? Isso é um drama meu, ele estava dizendo. Ele não está aqui preocupado em receber um curso de evangelismo, não é? Ele não está aqui preocupado pensando assim: como é que eu faço? Só que estou querendo saber para orientar pessoas. Não, é um drama dele, é um conflito dele. O que eu faço com isso? E esta não era também uma questão para testar Jesus. Ele não está fazendo uma pergunta, como em outros casos se faz, para testar. Não era isso. Os evangelhos sempre deixam claro quando uma pessoa se aproxima de Jesus para testá-lo. E não é o caso. Alguma coisa dizia aquele homem: o que aproveita ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Não resolve nada, né? Se eu perder a minha alma ganhando tudo, não vai resolver nada. Esse é um conflito que as pessoas têm. Você tem. E as pessoas com as quais você lida também têm. Eu sempre falo que eu tenho medo de morrer. Eu não tenho pânico de morrer, eu tenho medo de morrer. São duas coisas diferentes, né? Tenho medo porque eu não sei. Não sei o que vai acontecer. Não sei que tipo de morte me reserva, não é? Se for um infarto fulminante, é mais gostoso, ou menos ruim, né? Porque pum, foi, né? Mas e se for uma morte dolorosa? E se ficar sofrendo muito, não é? Fiquei acompanhando ontem pelos jornais, né, o fechamento do inquérito, né, da morte do pastor Alessandro, né? Eu conheci aqui de Campinas. Imaginar ali que acho que é perícia, né? Isso que diz, que foi feita ali, constatou que, embora o acidente tenha ocorrido às 11 da manhã, ele, o pastor, deve ter falecido só à tarde.
E a esposa dele só no dia seguinte. Então imaginar você ficar dentro de um carro, preso nas ferragens, machucado, sabendo que um filho está morto, o outro filho está vivo, mas é muito pequeno, você não consegue reagir. Eu fico pensando nisso, né? Dá um temor, né? Como que eu vou partir? É um medo que eu tenho. Deixa eu com meu medo, né? Mas eu não tenho nenhum conflito no sentido de que se eu acho que se eu morrer hoje, eu vou para o céu ou não. Mas eu não sei como é que é isso, sabe? Tipo assim, aqui tá bom e eu sei que lá vai ser bom, mas o caminho até lá eu não sei, né? Não sei como é que vai ser essa estrada. Eu lembro que em 1991, alguns nem eram nascidos ainda aqui, mas em 91 eu já era seminarista e eu fui fazer um estágio, época de férias, num acampamento. E os acampamentos geralmente eram assim, né? Esse acampamento era em Curitiba, primeira semana chamada de rancho. A gente trabalhava com crianças até 11 anos mais ou menos. E me recordo de um garotinho, né? Ficava uma semana com a gente ali. E eu tinha, não me lembro bem, mas eu acho que entre 12 e 14 meninos, que eu tinha que dormir com eles e cuidar deles, né? Eu era um monitor desse grupo de meninos. Mas um desses meninos se destacava, tinha 10 anos. Me lembro do rostinho dele. Hoje deve ser um homem, né? Mas me lembro do rostinho dele. 10 anos apenas, em 91. Comportamento impecável. Pensa no menino arrumadinho, né? Arrumadinho, cheirosinho, comportadinho, né? Arrumava a cama bonitinho. Tudo que você falava para ele, ele fazia. Ele decorava os versículos de uma maneira assim espantosa. A gente admirava. E aí quando chegava no último dia, que os pais vinham buscar, a gente tinha, antes dos pais chegarem, uma conversa particular com cada um dos meninos, para checar, né, o que eles aprenderam durante aquela semana. Interessante que esse menininho, naquela conversa pessoal, ele me perguntou assim: tio, será que eu vou para o céu? É impressionante, né? Porque tinha alguns que eles passaram assim a semana inteira num comportamento ruim, difícil, né? Eu nem queria vê-los na minha frente mais, né? Não via a hora de entregar para o pai e para a mãe. Leva essa coisa embora. Mas aquele menino, ele era assim, sabe aquele menino que tá do seu lado o tempo todo, para lá, para cá, né, grudado em você, admira você, né, quer conversar com você, quer perguntar coisas da vida para você. E o menino assim, criado em igreja, dentro de igreja. Eu nunca ia imaginar que este conflito estivesse no coração dele, mas estava. Ele tinha um conflito, ele me perguntava: será que eu vou para o céu? Apesar de todo o comportamento que ele tinha, ele estava perguntando isso. Todos nós temos essa consciência de finitude. Todos nós sabemos que a vida chega ao fim. Ninguém vai ficar aqui para sempre. E todos nós, em algum momento, nós temos esse conflito. O que eu faço para herdar a vida eterna? Como é que eu consigo isto? E aqueles que vivem, convivem com a igreja, se perguntam: será que eu vou? Que a gente diz que vai, né? Mas às vezes dá um frio na barriga, assim, será que eu vou mesmo, né? Quando eu olho para o lado, eu vejo gente muito melhor comportada do que eu. Pessoas que aparentemente estão muito mais próximas de Deus do que eu. Sempre há esse conflito dentro de nós. Uma outra coisa que pessoas têm são convicções. Jesus, ele vai dizer àquele rapaz: por que você está me chamando bom? Jesus diz: ninguém é bom senão um que é Deus. E Jesus então passa a falar para ele parte dos mandamentos, na verdade metade deles, 5 mandamentos. Jesus diz: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus só falou isso.
Agora, observe como que ele reage ao que Jesus falou. Ele diz assim: tudo isso tenho observado desde a minha juventude, ou desde a minha adolescência. Jesus cita alguns mandamentos e fala assim: não, eu estou dentro disso aí, eu faço todo esse negócio aí. Né? E é interessante que ele observava, não no sentido de ficar olhando para esses mandamentos. Não, ele observava no sentido de praticar o que Jesus havia mencionado. A tradução Almeida século 21 diz que tudo tem obedecido. Ele obedecia, ele está falando a verdade. Ele tem essas convicções, né? Esses 5 mandamentos citados por Jesus, ele diz: eu tenho observado, eu tenho feito isso aí. Né? São convicções dele. E se ele obedecia, porque ele conhecia, porque ele lia, porque ele participava, ele tinha talvez uma vida no templo. Podemos dizer até que ele podia apreciar os mandamentos de Deus. Eu gosto das coisas de Deus, o que Deus fala. Eu estou dentro disso aí, não é? É a convicção que ele tinha. Mas a pergunta é: por que tanto zelo religioso não resolve os seus conflitos? Por quê? E por que pessoas como nós, às vezes, estamos dentro da igreja há anos e permanecemos com os mesmos conflitos? Por quê? Se nós temos algumas convicções. Voltando ao contexto, versículo 9, na disposição que Lucas colocou, Lucas vai dizer assim, versículo 9: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. E aí você vai ler que é a parábola do fariseu e do publicano. Versos depois aparece essa história do jovem rico. Não é? Interessante, né? A disposição, a forma como Lucas está entendendo o que Jesus está querendo dialogar com aquele rapaz ali. Né? Eu acho que o jovem rico é um exemplo de uma pessoa que confiava em sua própria justiça. Diz assim: não, eu pratico isso aí. Eu estou convicto de que eu faço tudo. A gente precisa tomar cuidado. Ter convicção é bom. Mas algumas convicções podem significar que você confia na sua própria justiça. Eu já perdi a conta das vezes em que eu fui conversar com pessoas doentes terminais. E eu pergunto à pessoa: por que você está segura que se você morrer hoje você vai para o céu? E as respostas são as mais diversas e estranhas. Pessoas, membros de igrejas, batizadas em igreja, que tem pastor bom, que é de igreja boa, mas pessoas que não sabem dizer que elas vão para o céu por causa da graça de Deus. Elas não entendem isso. E esta é a minha preocupação. Quais são as nossas convicções? Porque às vezes as nossas convicções são apenas de pessoas que confiam na sua própria justiça. Gente que responde assim: não, eu vou para o céu porque eu nunca deixei de ir num culto na igreja. Né? Eu vou para o céu porque eu nunca me desviei do caminho do Senhor. Eu sempre estive presente, eu nunca deixei de ser membro da igreja. Já ouvi gente dizer assim: eu vou para o céu porque eu nunca falhei com o meu dízimo. Eu sempre dei oferta. Né? Pessoas que não entenderam ainda o que as leva de fato para o céu. São convicções perigosas. Denotam que são pessoas que confiam em sua própria justiça. É preciso que a gente se entenda. É preciso que a gente compreenda que as pessoas com as quais lidamos têm convicções. É difícil quebrar essas convicções, não é? Eu conheço muita gente que mudou de igreja, mas não mudou a sua fé. Ela só está numa igreja diferente. Ela deixou algumas coisas, mas a fé é a mesma. As convicções são as mesmas.
E o que Jesus está fazendo com esse rapaz é confrontar suas convicções. Ele tinha convicção de que ele cumpria mandamentos de Deus. Mas as suas convicções não resolviam os seus conflitos. E talvez você esteja aqui nesta noite com o mesmo problema. Você tem convicções, mas essas convicções não resolvem os seus conflitos. Não são capazes de sanar os conflitos. E em terceiro e último lugar, um outro elemento que a gente encontra em pessoas, que estava presente no jovem rico. Pessoas têm carências. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa te falta. Jesus está dizendo: está faltando uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Agora fica claro por que as suas convicções não resolviam seus conflitos. Por quê? Faltava alguma coisa, Jesus diz. Já que você quer saber o que fazer, Jesus está dizendo para ele: eu vou te dizer o que te falta fazer. Falta você fazer isto. É importante entender que Jesus não citou os 10 mandamentos. Todos os textos que aparecem essa história, você lê lá, Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver que Jesus cita 5 mandamentos. Dizem que os mandamentos eram separados em 2 tábuas, né? Ele cita a segunda, não a primeira. São mandamentos que têm a ver com o amor ao próximo. O curioso, me põe a imaginar, é que esse homem, ele não tem falta dos mandamentos, entende? Tipo assim, eu acho que Jesus, se você lê os evangelhos, você percebe isso. Jesus, ele tem um senso de humor. Jesus, ele tem um jeito de lidar com as pessoas muito interessante. O sujeito diz para ele assim: olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? Fala: cumpre os mandamentos. E cita 5, não 10. E se fosse alguém que de fato estivesse inteiro nas mãos de Deus, ele dizia assim: Senhor, eu faço tudo isso aí, e tem um senhor não falou que eu também faço. Não. Tipo assim, já que ele falou esses 5, vamos ficar com os 5, né? Você já fez isso na sua vida? Quando alguém está conversando com você e alguém não citou uma outra coisa, aí você vai: deixa quieto, porque ele não falou sobre isso, eu também vou ficar quieto. Você não abre tudo, né? E o homem faz a mesma coisa com Jesus. Porque Jesus, de propósito, me parece, ele não cita o primeiro mandamento. O primeiro mandamento em Êxodo 20, versos 2 e 3, que diz assim: eu sou o Senhor o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Né? Esse mandamento Jesus não citou. Ele não cita dizendo: você tem que adorar só a mim e a ninguém mais prestar culto. Jesus não cita isso. Agora, entenda que Jesus não estava apenas fazendo um desafio dramático a esse jovem rico para doar tudo que ele tinha. Jesus não era de uma igreja, sabe, da teologia da prosperidade, dizendo assim: olha, o que está te faltando é isso, se você doar tudo que você tem, aí você vai para o céu. Opa, comprou a salvação. É mais um ato de justiça. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus estava revelando o coração dele. Havia um outro Deus a quem ele adorava, e Jesus sabia disso. Essa é a ideia. Tem uma carência dentro de você que você não sabe. Se você não resolver essa carência, você não resolve o conflito, apesar de ter convicções. Porque para ele está tudo certo. Ele tem uma listinha de pecados que ele diz: eu não cometo isso aqui. E são pecados que têm a ver com os mandamentos, mas não todos. Porque essa questão de ser apegado ao seu dinheiro não é uma coisa aparente. Não tem como, isso não sai no raio-x, não é? Não sai na tomografia. Sai? Não sai. Outros pecados aparecem. Se você adulterar, aparece. Se você furtar, aparece, não é? Se você falar mal de alguém, aparece.
Mas você construir um outro Deus dentro de você não aparece. Ninguém vê, ninguém percebe, a não ser Deus, né? Porque ele diz assim, ó, tem uma coisa dentro de você que está sentado no trono da sua vida. E Jesus fala, está te faltando isto. Não é um apelo financeiro apenas. É um apelo ao coração dele. Destrona isso do teu coração. É isso que Jesus está dizendo para ele. Se você não entender essa carência que você tem, você não consegue resolver os conflitos que você tem. Apesar das convicções que você tem conseguido à medida que participa da vida religiosa, né? Faltava essa demonstração. Olha a reação que ele tem, versículo 23. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque, constata o texto, ele era muito rico, ele era riquíssimo. Ele não está disposto a fazer isso. Porque no trono do seu coração estava um outro Deus, que era, no caso dele, o dinheiro. O que ocupa o trono do seu coração? O que está sentado no trono do seu coração? Será que nós nos identificamos com aquele homem? Nós temos o mesmo conflito, apesar da convicção de nos acharmos justos? Aquela carência também é a nossa carência. Falta-nos ainda alguma coisa para que os conflitos sejam resolvidos? Talvez nós não tenhamos tantos bens para a gente se desapegar, para se dispor, como aquele homem tinha. Mas tem coisas que ocupam o primeiro lugar na nossa vida. Coisas bem mais baratas, bem menos importantes, mas que para nós assume uma importância fenomenal, muito grande. Já viu quando uma criança pequena pega dinheiro? Especialmente dinheiro que o pai e a mãe dá. Às vezes é uma moedinha de R$1. Ela põe na mão e ela fecha. Você pode pegar uma nota de R$50 e dizer para ela assim, vamos trocar? Ela diz não. Ela não troca. Você pode explicar para ela que o que você tem na mão para oferecer tem maior valor. Mas ela diz não. Isso aqui é meu. Meu pai me deu, minha mãe me deu. Ela não confia que o que você está oferecendo para ela tem maior valor do que ela está segurando na mão, né? Às vezes a gente vê criança brincando com coisas sem nenhum valor. Nossos filhos, quando eram pequenos, a gente gastava às vezes com dinheiro, muito dinheiro com brinquedo. Às vezes aniversários ganhavam brinquedos que eu nunca tive na vida. Eu queria brincar. Mas eles pegavam uma garrafa PET e ficavam brincando de colocar pedrinha na garrafa PET. Não tem valor isto, né? O outro custou muito mais caro, mas para a criança, ela não tem noção de valor, né? Ela brinca com uma coisa que não é nada, não vai levar a nada, mas para ela é importante. Ela não troca de jeito nenhum, né? A boneca sem cabeça, às vezes, tem muito valor para a criança do que aquela boneca nova, de roupinha nova que você comprou para ela. Mas eu fico pensando se nós não somos assim também, não é? Quando Deus tenta nos dizer, olha, vamos trocar. Você tem uma carência que você nem percebe. Está te faltando isso. Você fecha a mão e diz, não, isso aqui é meu, eu não troco de jeito nenhum. Versículos 29 e 30 de Lucas 18 diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. O que Deus tem na mão tem muito mais valor do que você está segurando. É preciso destronar, tirar do trono aquilo que você colocou. Talvez te falta isso. Talvez olhando para isso você tenha essas coisas. Você tem conflitos, você tem convicções, você tem carências.
Mas se você não entender que há algo assentado no trono da tua vida, que não é Deus, que está ocupando esse lugar de Deus, você não resolve seus conflitos, apesar das convicções que você deve ter. Como igreja, nós precisamos trabalhar com pessoas, nós precisamos ajudá-las nos seus conflitos, precisamos ajustar as convicções das pessoas, precisamos apontar suas reais carências, o que realmente está faltando na vida delas, a semelhança do que Jesus fez. Que Deus te abençoe, que você saia daqui desafiado a pensar qual é a sua real carência e tirar isto, aquilo que está ocupando o trono da sua vida, e deixa Deus sentar ali. Não tenha outro Deus além dele. Seja dinheiro, sejam amores, sejam desejos, seja o que for, tira isso, porque Deus quer ocupar. Se Deus não estiver ali, você não resolve seus conflitos, apesar das convicções que você tem mantido.